Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. São terra dos altos fogueiros, de beleza soberba estendal, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve a terra dos altos fogueiros, que beleza soberba espengral, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Olá, salve Maria! Caros amigos, estamos muito felizes do Senado de Recife por estarmos partilhando com vocês um pouquinho sobre a vida de Alf Lambe. Queremos inicialmente saudar a todos os jovens legionários do Brasil. A seguir, nossos jovens irão comentar um pouquinho da vida desse grande legionário. Em 2012, aqui em Pernambuco, nós recebemos 263 representantes das diversas dioceses e estados do nosso Enaju. Em breve, se Deus quiser, Brasília poderá estar recebendo todos vocês nesse momento tão especial de nossa juventude. Esperamos que todos estejam bem, continuem se animando e em breve nossas reuniões, tanto de presídio como de conselho, estarão acontecendo. Um abraço grande, salve Maria! Salve Maria! Vamos falar agora sobre o jovem legionário Alfonso Lambe, o nosso querido Alf. Alf era um jovem irlandês que, como cada um de nós, queria agradar a Deus da melhor forma. Modelo de jovem para toda a nossa juventude legionária. Uma das suas características destaques era gostar de música, ser um bom leitor, ser um jovem aventureiro. Isso fazia com que Alf também vivesse a missão e desta maneira dedicou toda a sua vida ao reino de Deus. Espírito aventureiro. No mundo inteiro, a juventude se lança a ideias que acreditam serem únicas. Hoje, os jovens legionários, como em outrora, enfrentam desafios na vida missionária. Alf saiu da Irlanda com esse espírito, o qual fez mudar e fortalecer a Legião de Maria em alguns países da América do Sul, tais como Colômbia, Equador, Peru, próprio Brasil, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina. Assim como hoje, Alf sofreu preconceito por ser jovem. Será que ele consegue? Não é jovem demais? Quem irá acreditar nele? Nós também sofremos algo parecido em nossas paróquias e comunidades. Mas ele era forte e destemido e demonstrou que um jovem conhecedor de seus ideais pode empreender grandes coisas. Esteve com bispos e cardeais e era admirado pelos mesmos por seu jeito simples, conseguindo convencê-los de que a Legião de Maria era necessária nas suas dioceses. Missionário, fazer o reino de Deus crescer através da legião. Eis o ideal de Alf. Assim deveria agir cada legionário, independente da idade. Se há um presídio numa comunidade, o mesmo deve esforçar-se para implementá-la noutra. Imagine se não nos preocuparmos com as extensões. Se uma cúria tem 6 presídios, a mesma deve empreender e trabalhar ativamente para fundar o seu 7º presídio, por exemplo. A juventude legionária, quando ela quer algo, ela é bastante persistente e perseverante naquilo que ama. Principalmente quando a gente amamos muito, né? E é uma questão de se doar. E a gente tem um exemplo do nosso irmão Alf, que ele não sabia receber um não. Ele era bastante persistente naquilo que ele queria, sempre correndo atrás,
até conseguir com êxito. E nisso ele levava muitos irmãos com eles a fazer essa missão, né? Onde ele botava em prática a missão de extensão da Legião de Maria com novos recrutas da Legião. E com isso conseguindo crescer a Legião de Maria de uma forma tão grande como foi até hoje, né? E a gente temos como recordar também a grande missão que ele teve em Buenos Aires, na capital da Argentina, né? Onde ele persistiu por anos e anos e anos nessa missão. Todos os anos ele ia lá, conversava com o bispo, apresentava a proposta da Legião de Maria e recebia um não. Mas ele foi tão persistente, o bispo reconheceu isso nele, até que naquele dia conseguiu esse maravilhoso sim. E hoje, lá na capital da Argentina, a gente tem a Legião de Maria implantada graças a Nossa Senhora e a persistência do nosso irmão Alf Lambe. Fazer amigos. Ter amigos é uma das coisas que os jovens mais gostam. O contato pessoal, que é uma grande estratégia legionária, também foi o principal trunfo de Alf, seja na lanchonete, no ônibus, no trem ou até mesmo nas suas idas à Santa Missa. Lá estava ele com toda a sua simpatia para conquistar mais uma alma para Cristo. E nós, será que também estamos fazendo a nossa parte? Somos filhos da Rainha dos Corações e tenhamos sempre em nossas vidas um objetivo principal, que é o de conquistar todos os nossos sonhos, sem abandonar aquele que nos amou primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Salve Maria! Que alegria estar hoje neste sábado com todos os legionários do Brasil, para vivenciar esse encontro virtual da Juventude Legionária, que está sendo organizado pela Régia de Brasília, em conjunto com os Senatos do Brasil, e com outras régias. Quão importante é um momento como esse, principalmente nesse momento de pandemia, em que estamos impossibilitados de estarmos juntos no Enaju, que estaria sendo realizado em Brasília nesse final de semana. Mesmo assim, estamos em meio mesmo diante de dificuldades, estamos aqui nos organizando, legionários de todos os cantos do Brasil, para estarmos juntos vivenciando esse dia tão especial. Então, para nós de Senatos de Recife, é uma alegria muito grande estar participando com todos vocês. E para nós de Senatos de Recife, ficou a missão de falar sobre Alf Lambe. E quando a gente fez essa divisão, a gente não poderia deixar de falar desse livro aqui, Alf Lambe, o Enviado Legionário, escrito por Hilde Firtel. Há alguns anos, o irmão Flávio, presidente do Senatos, ele falou da vontade, ele estava idealizando para que o Senatos de Recife pudesse fazer a tradução desse livro para que a gente pudesse lançar para toda a Legião de Maria do Brasil. E aí ele veio até a mim e ao irmão Edivan, secretários do Senatos de Recife, e lançou o desafio para que pudéssemos fazer isso para então lançarmos o livro. E aí eu e Edivan, nós nos reunimos e aí a gente meio que vivenciou a vida de Alf Lambe ao fazer a tradução desse livro. Foi muito importante. Eu já conhecia um pouco de Alf Lambe, mas ao ler esse livro, em que traz relatos bem importantes, relatos bem detalhados da experiência de Alf Lambe como legionário, o seu início na Irlanda, a sua grande missão aqui na América do Sul, é impossível não se apaixonar pela vida de Alf Lambe. Esse grande legionário a quem nós devemos nos espelhar para empreender nossos projetos de extensão, porque falar de Alf Lambe é falar de extensão, algo que é tão importante na Legião de Maria, porque precisamos fazer a Legião crescer. Então, nós, quando fizemos esse trabalho de tradução, a gente se reuniu algumas vezes, nenhuma vez a gente não conseguiu fazer. O livro não é tão grande, mas ele é dividido em 31 capítulos, narra desde o seu nascimento até o seu final, da sua missão aqui na América do Sul, por conta da doença que ele acabou contraindo. E aí, ver cada página daquela, a forma como Alf Lambe empreendia as suas coisas na Legião, toca todos os legionários.
Então, muitas pessoas que têm lido esse livro têm agradecido bastante por poder ter a oportunidade de conhecer mais da vida desse grande legionário, que futuramente, com a graça de Deus, se tornará mais um santo da Igreja Católica. Devemos rezar, né, para que isso possa acontecer, pedindo a intercessão de Alfilame, para que ele um dia seja também considerado santo na nossa amada Igreja Católica. Então, se é para falar do livro de Alfilame, né, eu não poderia deixar de relatar um pouco da história de Alfilame, que é contada no livro. Eu achei importante trazer isso aqui, dividir um pouco disso com vocês, dessa experiência. Então, quando a gente fala de Alfilame, né, então devemos lembrar, né, das suas dificuldades logo no início do seu desenvolvimento como legionário, em que ele estava a se desenvolver lá na Irlanda. Então, preparei aqui essa apresentação, dividi um pouco com vocês. Então, Alfilame, um enviado legionário. Então, Alfilame, né, nasceu em 1932, numa cidade, né, pequena da Irlanda, chamada Tullamore, tá certo? Ele nasceu no dia 24 de junho de 1932. E aí podemos até fazer a relação com São João Batista. Na Legião de Maria a gente tem muito isso de fazer a relação com as datas, né, dos santos, né, no dia que a Legião nasceu, né, na véspera da Natividade de Nossa Senhora. Então a gente sempre faz muito essa relação. E São Alfonso Lambe, né, nasce nesse dia de São João Batista, né, em meio à euforia do 31º Congresso Eucarístico Internacional que estava acontecendo em Dublin. Inclusive, ele teve a oportunidade de participar de um Congresso Eucarístico Internacional aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É bem verdade que ele passou pouco tempo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil já existiam outras enviadas, então ele participou do Congresso Eucarístico, conheceu um pouco da realidade, esteve no Rio de Janeiro, né, durante o Congresso, esteve em São Paulo, mas depois ele voltou para outros países, né, de língua espanhola, porque assim ele foi preparado para os outros países aqui da América do Sul que falavam a língua espanhola, mas ele também teve a felicidade de estar aqui em nosso país. E a gente pode até fazer uma comparação. Como São João Batista, né, Alfonso Lambe se tornaria um profeta de Deus Altíssimo, né? Inclusive, ele nem sabia, né, quando criança, que seria legionário. Ele não conhecia a Legião de Maria quando criança, mas desde pequeno, um amor muito grande à missão na igreja. Tanto que, logo no início, tá certo? Ele que era de uma família, né? Ele foi o 8º filho de Timothy e Kate Lambe, né, lá em Tullamore. Né? Ele era uma criança frágil, apresentava já alguns problemas de saúde, né? Então ele tinha esse processo, mas logo cedo ele demonstrou sua vontade de servir a igreja. Né? Aos 13 anos de idade, ele já tinha manifestado esse desejo, e aí ele se direcionou, né, aos irmãos cristãos irlandeses, né, uma ordem fundada em 1802, no início do século XIX, e aí ele conseguiu ingressar, né, mesmo muito jovem. Ele diz, inclusive, em um dos seus relatos, que foi um dos dias mais felizes de sua vida, ter a oportunidade de poder servir a igreja dessa maneira. Só que, como ele sofria com alguns desmaios, né, ele não tinha uma saúde tão robusta, podemos dizer assim, então a congregação decidiu que ele deveria voltar para casa. Seria mais seguro que ele ficasse em casa por um tempo. E aí, claro que isso deixou o nosso querido Lambe de coração partido. Ele sabia que isso poderia decretar o fim do sonho dele de ser um religioso. Isso aí, claro, surpresa, mesmo ele sabendo que tinha uma saúde frágil. E aí, nesse retorno para casa, ele começou, no livro diz, ele começou a trabalhar na paróquia de sua cidade. E aí, ao trabalhar na paróquia de sua cidade, ele conhece também a Legião de Maria. Então, certa noite, em 1950, o irmão de Alfonso, Jack, né, o convidou para participar de uma reunião, de um presídio. Sempre o nome da Legião chama muita atenção, né? Esse nome latino. Então, ele vai conhecer uma organização que naquela época já existia há 29 anos, né? Fundada por Frank Duff. E aí, desde esse primeiro contato com a Legião de Maria, ele se apaixonou, né? Ele adorou esse processo de fazer missão, de poder chegar às outras pessoas, tanto que um pouco mais para frente,
ele vai perceber que entrar na Legião de Maria mudou a vida dele. Né? E quantos de nós, né, que escutamos essa frase, a Legião mudou minha vida, a gente também não vai se identificar. Né? Nós que somos tocados pela Legião de Maria, somos tocados pelo amor de Nossa Senhora, sabemos, né, desse carisma legionário, e esse carisma legionário, né, nos transforma. Então, da mesma forma que muitos se sentiram transformados, assim também foi com Alf Lambe, né, que se sentiu tocado pelo amor de Nossa Senhora. Ele queria trabalhar na Legião de Maria para fazer um trabalho pelas almas, um resgate de almas. E aí, para fazer essa demonstração de que ele estava realmente apaixonado por esse trabalho legionário, né, no verão de 1951, vejam logo, no ano seguinte, que ele já tinha ingressado na Legião de Maria, ele participa de uma campanha de extensão de férias. Era algo muito comum, tá certo, lá na Europa, primeiramente nesse processo, fazer essas campanhas de extensão durante o verão, para fazer a Legião mais conhecida, para fundar mais presídios. E aí, naquele período, se fundavam muitos times de extensão. E cada time de extensão tinha líderes. E aí, Alf Lambe, mesmo sendo um garoto tímido, ele até relata que na primeira visita domiciliar que ele fez, não foi tão fácil. Ele se apaixonou pela missão. Mas os primeiros contatos foram meio que ele era muito tímido, ele mais escutava do que falava, né, em sua missão. Mais escutava o seu companheiro de visita. E depois o companheiro de visita dele pregou uma peça nele, né, meio a uma visita que estava para ser feita. Ele disse: eu vou ficar calado e só você vai falar. E aí ele ficou gelado, ele ficou todo nervoso, mas conseguiu desenrolar, fazer o primeiro contato e de lá não parou mais. Então, nós às vezes temos que ser colocados à prova. Quantas vezes, né? O presídio estava com dificuldade, precisando de um oficial. Fulano, você aceita ser tesoureiro, secretário, presidente, vice-presidente? E às vezes a gente ainda fica um pouco a pensar, né? Mas na maioria das vezes a gente diz sim. E Alf Lambe tinha esse caráter. Ele dizia sim, ele enfrentou todas essas dificuldades. E aí logo ele se tornou líder da equipe de extensão, né? Conseguiu fundar a Legião. Né? Mesmo jovem, ele era admirado por conta da sua forma de lidar com as pessoas. Esse também era um segredo dele, saber atingir as pessoas, de cada público diferente saber atingir, o mais idoso, o adulto, o jovem. Ele tinha esse grande carisma, ele sabia entrar e sair nos locais. Então, ele quando começa a fazer esse serviço de extensão e ele se apaixona, ele tem uma frase no livro que diz assim: creio que posso fazer mais bem no mundo agora como legionário do que numa ordem religiosa. Ou seja, lembra aquele coração partido que ele tinha ficado por não ter servido, por não ter seguido na casa religiosa? Ele agora sabia que estava fazendo muito mais como legionário. Ele tinha encontrado novamente a felicidade através da Legião de Maria. E é muito importante a gente escutar isso e entender como a Legião de Maria mudou a vida de Alf Lambe. E aí, com o desenvolvimento de Alf Lambe, lá nessas equipes de extensão, logo ele acabou sendo notado por Frank Duff. Se percebeu o grande potencial que esse jovem tinha. E aí, logo, rapidamente, ele foi escalado para ser um enviado da Legião de Maria no outro continente. Uma outra habilidade que Alf Lambe tinha era aprender novos idiomas. Isso aí fez com que ele tivesse sido escolhido também para ser enviado. Porque não bastava ter só potencial na Legião de Maria naquele local. Ele precisava também lidar com essas dificuldades, como a linguagem. E ele aprendia muito rápido isso aí. Olha outra frase dele aqui. Eu tenho orado e pensado por muito tempo em oferecer meus serviços ao concílio, para fazer qualquer trabalho que eles me queiram designar. Sei que por mim mesmo não posso fazer nada, mas sei que quando sou enviado por Cristo, posso fazer todas as coisas. Quanta fé! Ele sabia das dificuldades, mas tinha coragem para enfrentá-las. Precisamos ter um pouco mais dessa coragem que Alf nos fala aqui hoje, tá certo? Nesse exemplo de vida dele. A Legião de Maria nos impõe muitas dificuldades às vezes, mas temos que confiar, porque fazemos tudo por Cristo, claro, com a intercessão de Nossa Senhora. Então, temos a certeza que estamos muito mais fortes, tendo esse reforço considerável. E aí, em 11 de fevereiro de 1953, na festa de Nossa Senhora de Lourdes,
Alfonso recebeu uma carta de Samuel Grace, né, que era o seu grande companheiro de visitas, né, o seu grande formador, sob a orientação de Frank Duff, convidou Alfonso para acompanhá-lo à América do Sul como enviado da Legião. E aí Alfonso ficou muito feliz, ele ficou entusiasmadíssimo, apesar dos desafios que viriam pela frente. Inclusive, ele falando com a mãe dele, né, por carta, ele diz: minha mãe, respondendo a minha carta, em que eu lhe contava a notícia, disse que não gosta de me ver tão longe, mas que devo ir porque é o que Nossa Senhora quer. Olha a fé da mãe de Alfilame também. Ela lembrou-me que a abençoada Nossa Senhora o deseja sempre mais e em primeiro lugar. Então, a família de Alfilame deu todo o apoio para que ele empreendesse esse novo projeto de extensão via até a América do Sul, um continente ainda pouco conhecido pelos europeus, mesmo, né, que a exploração colonial aqui na América do Sul já tinha acontecido desde o século XV, e ele já veio já no século XX, na metade do século XX, mas era um continente ainda pouco conhecido, de certa maneira, por parte dos europeus. E a barreira do idioma também deve ser destacada. Alfilame falava o inglês e aqui ele encontrava o espanhol. Então, quanta dificuldade. E ele não parou aqui na América do Sul. Olha aqui, eu trouxe um mapa do nosso continente e marcando um X aqui nos países que ele esteve. Então, ele chegou na Colômbia, tá certo? Foi para o Equador, foi para o Peru, para a Bolívia, Paraguai, Uruguai. Esteve aqui no Brasil durante o Congresso Eucarístico e, né, sua missão acabou na Argentina. Inclusive, esse foi o país preferido da missão de Alfa por conta da dificuldade que foi empreendida. O arcebispo de Buenos Aires não queria aceitar a Legião de Maria, mas Alfilame insistia, não desistia de forma alguma, mesmo em meio às dificuldades. E aí, quando a Argentina sofre uma divisão em suas dioceses, né, Alfilame enxergou isso como possibilidade de levar a Legião de Maria até a Argentina. Começou por diocese, até encontrar um dia o arcebispo de Buenos Aires no metrô. E ele disse: rapaz, você está fazendo um arco em torno de mim. Por que ele queria dizer isso? Porque todas as dioceses que estavam no entorno de Buenos Aires já estavam com a Legião de Maria. E ele já estava escutando relatos extremamente positivos da missão legionária. E aí, né, ele diz que não tenho mais o que fazer, não vou recusar, quero a Legião de Maria aqui em Buenos Aires também. E aí, essa foi a maior alegria da vida missionária de Alfilame. Então, ele que iniciou na Colômbia, percorreu por vários países. Aqui já existia no Brasil algumas enviadas, mas ele também conheceu outras que estavam em outros países. Uma coisa bem interessante para a gente destacar, que eu achei bem interessante no livro, a força de vontade de Alfilame é tão grande que lá no Equador, né, existe uma grande porcentagem de população indígena lá nesse país. Né, naquele período ainda era maior, né, na metade do século passado, e a vontade de fazer a extensão era tão grande que ele aprendeu, né, o idioma nativo dos índios lá no Equador, que era o Quechua. E ao aprender esse idioma, ele traduziu a Tessera para esse idioma, ensinou aqueles índios a fazerem essas orações e se tornarem legionários. Então, tudo por meio do diálogo, tudo por meio do contato que foi feito por Alfilame. Então, isso já dá uma demonstração, né, da força que Alfilame tinha ao conquistar as pessoas para a Legião de Maria. Ele, inclusive, né, estava aprendendo russo e ele tinha pedido autorização ao concílio para se deslocar para a Rússia naquele período histórico que a gente vivenciava o pós-Segunda Guerra Mundial, a gente estava na Guerra Fria, então existia a disputa do mundo capitalista, do mundo socialista, e aí ele queria ir para a Rússia para tentar combater o socialismo, combater essa exclusão da igreja lá naquela região, né, do leste europeu. Pediu essa autorização, o concílio estava meio reticente em apoiá-lo, né, tanto que ele acabou morrendo sem realizar esse grande sonho, porque ele acabou ficando doente, mas ele tinha essa grande vontade. E aqui na América do Sul, ele teve que enfrentar grandes dificuldades, porque o idioma era diferente, como eu já tinha falado, o clima era diferente, o estilo de vida era completamente diferente, a culinária era outra, inclusive ele nem se alimentava bem. Como ele praticamente trabalhava as 20 horas do dia dele, né, inclusive ele escrevia as cartas para o concílio, às vezes até de madrugada, e ele se doava inteiramente à Legião de Maria,
ele demonstrava que ele achava pouco o tempo do dia para fundar a Legião de Maria. E aqui, quando ele chega, ele faz a mesma coisa que fizeram com ele lá na Irlanda. Ele começa a fazer times de extensão, a capacitar esses legionários para que a legião pudesse continuar crescendo naquele local. A partir do momento que ele via que aquele local já estava conseguindo andar com suas próprias pernas, ele se direcionava para outro local, né? Entrava em contato com bispos, enfrentou as grandes altitudes da Cordilheira dos Andes, né? Ele percorreu grandes distâncias de ônibus, algumas grandes distâncias na boleia de um caminhão, ou seja, foi repleta de dificuldades essa vida. E por conta dessa vida tão de viajante, muitas vezes ele não se alimentava bem. Inclusive isso acabou fazendo com que ele já tinha aquela saúde frágil, por não foi aceito integralmente pela ordem religiosa. Na Legião de Maria ele se doou totalmente e acabou, né, por conta dessa fragilidade, não demorando muito tempo aqui em sua missão. Mesmo assim, falando que não demorou muito tempo, parece que a missão dele foi pequena, mas pelo contrário, o pouco tempo que Alf teve aqui, ele fez um trabalho grandioso, né, no nosso continente sul-americano. E aí, né, diante de todo esse processo, né, a sua saúde frágil, ele foi diagnosticado com um câncer, né, na segunda metade de 1958, e recebeu visitas de vários bispos, de vários legionários de todas as partes, né, da Argentina, recebeu cartas, né, de bispos de outras dioceses da América do Sul, mas ele acabou falecendo em 21 de janeiro de 1959, ele estava com 26 anos de idade. Era a festa de Santa Inês, a gente deve destacar isso, mais uma relação com a festa religiosa, e ela muitas vezes é retratada com um cordeiro, né, nos seus braços. E aí, o nome Lambe, por muitas vezes, antes até de Alf Lambe vir aqui para a América, um bispo venezuelano estava lá no concílio, disse, esse garoto ir lá para a América do Sul, ele não vai se criar lá, digamos assim, ele não vai conseguir fazer um grande trabalho, ele não será respeitado por conta da sua aparência frágil, né? E Lambe, né, quando a gente faz a tradução, significa cordeiro. Então ele era até chamado carinhosamente de El Corderito, né? Ou seja, o cordeirinho. Então ele morreu justamente no dia da festa de Santa Inês, que era representada com esse cordeiro na mão. Então ele foi sepultado em Buenos Aires, a gente destaca isso. O concílio ofereceu o traslado do seu corpo para voltar até Dublin, até a Irlanda, mas a mãe de Alf Lambe disse que preferia que ele fosse sepultado em Buenos Aires, na terra onde ele já tinha escrito para sua própria mãe, onde ele tinha alcançado a sua maior graça como missionário. Então ela achou justo que ele pudesse ser sepultado em Buenos Aires. Ele está até hoje no cemitério La Recoleta, né? Então, todos os anos, em janeiro, os legionários da Argentina empreendem uma grande peregrinação ao seu túmulo. A gente tem a foto aqui, né, onde tem escrito, né, em espanhol, a Legião de Maria não te esquece. Né? Alfonso Lambe, que nasceu em 1932 e faleceu em 1959, mas deixou um legado muito forte para todos nós legionários, aprender com sua missão. E para finalizar esse momento, tá certo? Nada mais justo, é claro que foi um grande resumo, tá certo? De algumas partes, dessa grande emoção que foi ajudar no lançamento desse livro através da tradução com o irmão Edivan. Nada mais justo que a gente encerre com a oração para a beatificação do servo de Deus, né? A oração pela beatificação de Alf Lambe. Inclusive, essa oração eu recomendo para ser feita quando você quer pedir especialmente pela extensão. Não tem aquele presídio que você tenta fundar, já tentou ir várias vezes, mas não consegue, seja presídio juvenil, seja presídio adulto, tem aquele que é uma dificuldade, então pede para que Alf Lambe possa lhe ajudar. Ele, que era o mestre da extensão, né, com certeza vai interceder para que os legionários consigam empreender esses trabalhos. Então, rezemos juntos. Ó Deus, que pela vossa infinita misericórdia inflamastes o coração do vosso servo Alfonso Lambe, num ardente amor por vós e por Maria, nossa mãe, amor que se revelou na vida de intenso trabalho, oração e sacrifício pela salvação das almas. Concedei-nos, se for do vosso agrado, que obtenhamos por seu intermédio aquilo que não podemos conseguir pelos nossos méritos. Nós o pedimos por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, foi uma forma de compartilhar com vocês, tá certo?
essa minha experiência, né, com o livro de Alf Lambe. Agradeço a todos vocês que participaram desse momento, né? Um grande abraço a todos os legionários do Brasil. E aí, pessoal? Espero que estejam gostando aí dos nossos vídeos, dos nossos comentários sobre Alf Lambe. Nós vamos deixar agora para vocês uma homenagem a todos que participaram aqui em Recife do nosso Enaju. Vamos ver aí a música do encontro. Sou igreja, sou jovem, sou missionário do Senhor. Reunidos com a Virgem, legionários do Brasil, com alegria pra sua graça, nosso coração se abriu. A minha alma glorifica o Senhor e exulta em Deus mais um louvor. Sou igreja, sou jovem, sou missionário do Senhor. Sou igreja, sou jovem, sou missionário do Senhor. Com Maria, leste-oeste, nossa missão de norte a sul. Mãe que guia nos processos para o quinto Enaju. A minha alma glorifica o Senhor e exulta em Deus mais um louvor. Sou igreja, sou jovem, sou missionário do Senhor. Sou igreja, sou jovem, sou missionário do Senhor. Sou igreja, sou jovem, sou missionário do Senhor. Sou igreja, sou jovem. Um grande abraço a todos os legionários do Brasil. Summer's fall.
sol fulgurante na serra.